Bem-vindos aí de volta para mais um Direto do Forno. E quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus como é de costume antes de começarmos a cozinhar. Falarmos um pouco da palavra de Deus. Ou, enquanto estamos conversando, falar um pouco da palavra de Deus também. Mas eu quero abrir em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e o versículo 34. Mateus 13, 34. Se você tiver um tempo, leia o capítulo 13 todo. Mateus 13, 34, que diz: Todas essas coisas disse Jesus às multidões. Por parábolas e sem parábolas nada lhe dizia. E que o Senhor há de abençoar essa leitura aos nossos corações. Hoje eu vou fazer uma receita que eu gosto muito. Meu filho também gosta muito. Mas ele nos ensina muitas coisas. Eu estava num congresso, ou melhor dizendo, numa capacitação esses dias. E nessa capacitação ele estava falando sobre uma determinada pessoa que criou uma fundação e disse o seguinte: para a época dessa pessoa, ela agia desta forma. Mas para as nossas formas, nossa vida atual, não é assim. A gente precisa agir um pouco diferente. E aquilo me fez pensar. E aí eu vim para essa receita. A receita aqui é chamada de Apple Crumble. É uma versão da torta de maçã. E por que ela é uma versão? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, farinha estava escassa. Então não se tinha muita farinha. Então, para facilitar, para continuar a fazer lá na Inglaterra a torta de maçã, eles inventaram essa receita, que se usa muito menos farinha. E aí vocês vão ver porque crumble é esfarelado. Então é uma torta de maçã farelada. E aí você vai ver como é que ela fica. E o que isso tem a ver com o versículo que nós... Bem, vamos falar um pouco do versículo. Deixa eu só afastar minha câmera mais um pouquinho. Certo. Primeiro, vamos ver os ingredientes. Primeira parte da torta, nós precisamos de maçã. Eu já adiantei um pouquinho, mas nós vamos precisar... Geralmente se usa maçã verde, mas realmente maçã verde está caro, viu? Então, eu estou usando maçã comum, certo? Vamos precisar de 4, 5, dependendo do tamanho da maçã. E nós vamos descascar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos precisar também de 2 colheres de sopa, pode ser um pouco mais também, um pouco menos, de açúcar, certo? Para a próxima parte da receita, nós vamos precisar de mais ou menos 110 gramas de açúcar, 170 de farinha sem fermento e 110 de manteiga ou margarina, aí da sua preferência. Só isso. Acabou-se os ingredientes. Tem algumas pessoas que gostam de botar canela. Como eu não sou muito chegado à canela e eu não sei onde é que está a minha canela aqui, nós não vamos usar canela. Mas, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer. Deixa eu afastar mais um pouquinho. E eu me afasto também. Primeiro vamos descascar a maçã. Então, na Segunda Guerra Mundial, houve um escasse de farinha. Por isso, houve uma adaptação daí da torta de maçã. Gente, hoje nós estamos escassos.
escasse de boas palavras de Deus. Mas não só por causa disso, de boas pessoas para fazer a obra de Deus. Mas só por causa disso, nós não devemos deixar de fazer a palavra. Ah, não vou fazer a palavra de Deus porque não tem ninguém que faça. Em uma pregação, um rapaz uma vez estava e ele disse: rapaz, esse pregador aí é horrível, eu prego melhor do que ele. O colega olhou para ele e disse: então por que está sentado aí? Jesus começou a pregar com parábolas. Por que ele começou a pregar com parábolas? Para silenciar aqueles que não queriam ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus ou não aceitar, ele começou a falar com parábolas, para somente aqueles mais próximos realmente pudessem entender e aceitar a palavra de Deus. Hoje em dia, não precisamos falar em parábolas, mas precisamos nos adaptar às vezes a trabalhar a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai mudar. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Essa não muda, porém a forma de eu atingir, de eu chegar às pessoas, essa eu tenho que me adaptar à realidade do hoje. Engraçado que Paulo, quando estava falando entre os doutores da lei, falava como doutores da lei. Quando ele estava no meio dos gregos, ele falava como os gregos. Lembra de Atenas? Ele diz: esse Deus desconhecido, eu conheço, e começou a falar sobre o Deus desconhecido. Meus queridos, só porque estamos escassos de pessoas que saibam falar da palavra de Deus, só porque vivemos numa época difícil de falar de Deus, isso não quer dizer que nós não podemos falar de Deus. Nós precisamos nos adaptar. Então agora eu estou cortando, já descasquei, e estou pinicando ou fatiando as maçãs. Ou a maçã, né? Que as outras já fiz. Eita, Jonathan, mas as maçãs estão ficando escuras. Está ficando feio. Está ficando estragado. Não, não está. Ela está escurecendo? Sim. Não é melhor colocar um pouquinho de limão para manter a cor? Não. Gente, isso aqui vai derreter. Ela vai virar feito uma geleia. Então, por que eu tenho que me preocupar com isso? Eu tenho que me preocupar em fazer a torta. A aparência da maçã, eu não me preocupo com isso agora. Então, eu já estou fatiando. Aqui está ficando escuro. Não tem problema. Eu vou usar do mesmo jeito. Ah, o irmão está um pouco mais fraco. Vamos continuar apoiando, ajudando ele a melhorar. Vamos usá-los. Vamos usar a mão de obra que nós temos. E agora que eu fatiei, veja só, eu vou fazer camadas. Olha aqui. Parece que está camadas, não, mas eu vou colocar em camadas as maçãs. Vou enfileirá-las aqui. Não precisa ficar bonito, novamente eu digo, porque isso aqui vai derreter. Só dar uma organizada aqui, já vou usar os daqui. Pronto, fiz a minha primeira camada. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a minha açúcar e vou espalhar por cima. Agora eu vou fazer novamente esse processo. Eu vou colocar
novamente maçãs e vou colocar açúcar por cima. E vou fazendo isso até acabar toda a maçã. Novamente eu repito, não se preocupe se a maçã não está cortada direito. Não se preocupe se a maçã está escurecendo, porque essa parte é a parte onde ninguém vai ver. Aí você está dizendo, eu posso fazer a palavra de Deus de qualquer jeito. Não, não é isso que eu estou falando, irmão. A gente precisa levar e fazer a palavra de Deus e levá-lo a sério. Mas muitas vezes a gente passa mais tempo se preocupando com detalhes desnecessários e perdemos a oportunidade de falar do amor de Deus. Quando eu estava na Inglaterra, estava pregando e trabalhando com crianças lá. Um dos responsáveis, ou responsável da igreja, uma vez virou para o meu pai e disse o seguinte: Jeff, eu vou ser sincero com você. Eu não gosto de tecnologia, de usar computador, mostrar vídeos na igreja. Eu não gosto disso. Eu não acho certo. Mas o seu filho, ele usa de uma forma tão adequada que eu não posso dizer que ele está errado. Eu acho maravilhoso o jeito que ele trabalha, usando vídeo, usando tecnologia. Gente, isso é adaptar. Isso é nós usarmos o que nós temos para levar a palavra de Deus aos outros. Às vezes a gente se apega tanto às besteiras que a gente esquece que a nossa maior função é alcançar almas com a palavra de Deus para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso e levar isso mais a sério. Jesus não estava preocupado com beleza. Jesus estava preocupado em levar a palavra de Deus. Que aqueles que realmente queriam escutar a palavra de Deus pudessem receber a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. E aí eu já fiz a primeira camada, a primeira parte. Vou deixar ele reservado. Agora nós vamos para a segunda parte. Nós vamos pegar uma bacia. Nós vamos pegar os 170 gramas, 75 gramas de farinha. Misturar com 110 gramas de açúcar. E agora nós vamos misturar 110 gramas de manteiga ou margarina. E aqui é a parte que muitas vezes os líderes da igreja não querem. Não querem sujar as mãos. Mas essa receita, além de me adaptar, eu preciso... Caiu. Eu preciso colocar a mão na massa. Porque se eu não fizer, posso fazer no multiprocessador? Posso, apesar que eu não tenho aqui. Mas a consistência do que eu quero não vai sair do jeito que é para sair. Então agora eu vou meter a mão na massa. A manteiga ela não está congelado, ela está no clima
E eu agora estou fazendo o quê? Estou simplesmente misturando. Eu estou misturando a farinha, a manteiga e o açúcar. Vão misturando. Aí de repente você vai ver, mas isso aqui parece farelo de pão. É isso mesmo. É para parecer farelo de pão. Aqui, ó. Aqui. Como ele está. E eu cheguei ao ponto que eu quero. Agora que eu cheguei a esse ponto, o que é que eu vou fazer? Olha, não tenha medo de sujar as mãos. Não tenha medo de meter a mão na massa na obra do Senhor. Porque é uma coisa que a gente precisa fazer. É se envolver verdadeiramente com o trabalho. Ah, não, mas eu sou presbítero, eu não posso sujar minhas mãos. Ah, eu sou isso. Gente, você é ou não é servo do Senhor? Esse é o título mais importante que um cristão deve levar. Não título de presbítero, de pastor, sim, de título de servo do Senhor. Se você não leva esse título, você não é nada na presença de Deus. E agora, o que é que eu vou fazer? Veja só, vou me abaixar um pouquinho aqui. E eu vou simplesmente jogar toda essa massa. Esfarelar toda essa massa por cima das minhas maçãs. Estou esfarelando. Ah, Jota, mas vai ficar uma bagunça. Não é para ficar. Por isso que é chamado de farelo. Por isso que é chamado de migalhas, o que você quiser chamar. Você vai espalhando. Pronto. E está pronto a nossa receita. Agora vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido aí. Eu vou lavar minhas mãos para pegar a câmera para você poder ver a parte de cima, como tá. E aí eu vou levar isso ao forno. Vou levar ao forno por média de 40 minutos. Pode ser mais, pode ser menos, isso tudo vai depender, claro, do seu forno. Mas aí uns 40 minutos no forno, até ficar douradinho em cima, ficar bonitinho em cima. E vou botar no forno agora. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a 45 minutos a gente volta. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A gente vê. Vamos ver como é que saiu a nossa torta. Mas já lembrando, vamos aprender a nos adaptar, a usar o que temos para falar do amor de Deus. Até daqui a pouco. Aí, gente, já se passaram aí quase uns 45 minutos. Deixa eu pegar aqui e trazer vocês para perto. Olha como ficou. Aquela massa toda farofada. Se tornou uma massa quase toda unificada. Embaixo um caldo, uma calda de maçã.
E agora, assim, a melhor parte. Para isso, e claro, para acompanhar um creme de leite ou sorvete. Tudo porque faltou farinha. Se criou uma adaptação da torta de maçã para Apple Crumble, torta de maçã farelada. Meus queridos, não mude a palavra de Deus. Adapta-se aos dias de hoje para usar o que temos para falar do amor de Deus. Pensa nisso. Reflita nisso. Bom apetite. E até o nosso próximo Direto do Forno.